Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite, mais um dia aqui com Joana, já com as amigas aqui me dando forças, Bernadette, Luzia, obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada à Rádio Web Cristo Consolador, por mais uma noite fraterna com Joana de Ângeles. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo as bênçãos do mais alto, que os nossos amigos espirituais estejam conosco, nos orientando, transmitindo aquela paz, o amor, a fraternidade da nossa rádio. Ficamos aqui hoje com Joana de Ângeles, com mais uma lição muito importante, que é os inimigos desencarnados. Uma lição muito, muito forte, muito atual, que Joana, mais uma vez, nos traz para a nossa reflexão e para o nosso chamamento mesmo, do nosso comportamento, da forma como nós devemos estar neste planeta, aproveitar bem a nossa reencarnação. Porque nessa lição, a Joana fala de uma coisa que todos nós espíritas sabemos, que a morte física não é o final, ela não aniquila a vida. Então é muito natural que os espíritos que se transferem, que voltam para lá, né, para o mundo espiritual, tenham as suas mesmas características morais que os assinalavam a individualidade. É mito dizer que morreu, virou santo. Não é verdade. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Ninguém, de repente, desencarna e vira um anjinho de asas. Então, a Joana fala que quando chegamos lá, no outro lado da vida, em que vamos recuperando a nossa lucidez, vem, né, a nossa consciência, né, as lembranças das mensagens que foram armazenadas durante a nossa trajetória orgânica. Mas vem tudo de uma vez? Claro que não. Que se viesse tudo de uma vez, nós morreríamos sufocados com tantas lembranças. Não. Vão vindo devagar, calmamente, à medida que a nossa consciência vai ficando mais nítida, nós vamos ficando mais firmes, porque
essa lembrança, essa consciência, ela vai nos auxiliando a evocar os acontecimentos feitos nos quais nós participamos. Boa noite, Kleber, seja bem-vindo. É muito engraçado, outro dia, a gente vendo às vezes esses memes da vida, as duas amigas lá no mundo chegaram lá na porta lá do São Pedro, né? Gargalhando, envergonhadas, vendo tudo que elas fizeram e que realmente elas não iriam passar. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com o que armazenamos na nossa vida mental e comportamental, porque a gente vai lembrar disso depois. Olha a vergonha, o nosso carão, né, de tacho, ao chegarmos lá do outro lado da vida, da verdadeira vida, e darmos de cara conosco mesmo e dizendo, meu Deus, eu fiz isso, gente. Então, a gente tem que realmente, esses feitos que nós participamos, temos que ter muito cuidado. Existem também ocasiões que não ocorre esse fenômeno, viu? Também pode acontecer em razão do estado de perturbação que se encontra o espírito e mantém as fixações enfermiças e suas condutas infelizes. Como assim? Se a pessoa desencarna e ela vai tendo consciência, né, vai recuperando a lucidez, depois que ela está no plano espiritual, já é de um certo, não é, adiantamento, ela já tem essa lucidez, faz com que ela vá voltando com a sua memória. Mas aqueles que estão em estados de perturbação muito grande, né, dependendo da vida que levaram aqui, é como nós vamos voltar. Então, as fixações enfermiças, não é? É o apego às coisas que deixou, das pessoas, sabe-se lá, não é? Que tipo de apego tinha. Então, tudo isso causa sofrimento no espírito e ele fica obnubilado ainda por um certo tempo das lembranças, da consciência que ele precisa, porque essa consciência é que vai nortear na nossa vida espiritual, né? Toda uma reflexão, tudo aquilo que seremos chamados a prestar contas. Então, eu acredito muito, eu não lembro como é que foi o meu último desencarne, mas eu acredito que, como a gente lê nos livros, principalmente aí André Luiz, o Manuel Filomeno, descrevem com uma certa clareza os acontecimentos quando voltamos ao mundo espiritual, dependendo, né, do nosso progresso. Depois, ela diz que é compreensível no primeiro caso, quando você recupera a sua lucidez, que vão, né, vindo à luz com mais facilidades as impressões vigorosas que fortemente feriram ou dignificaram as nossas emoções. Não é porque a gente consiga lembrar mais que não quer dizer que também a vida foi um mar de rosas, um céu de brigadeiros. Não. Podem ter, claro, coisas que nos feriram ou que ferimos e podem ou não dignificar as nossas emoções. Então, os sentimentos, diz-nos Joana, de animosidade, que tipificam os espíritos inferiores, ressurgem, levando-os a processos de angústia e ressentimento.
Então, vejam bem, os sentimentos de animosidade que tipificam os inferiores, nós levamos conosco. E o que acontece? Eles vão ressurgir. E nos levando a processos de muita angústia, ressentimento, que procuram contornar mediante o desforço, quer dizer, a vingança, a que se propõem contra aqueles que os afligiram e que permanecem na viagem carnal. Então, no momento em que a minha inferioridade me faz querer me vingar, querer buscar aqueles que me fizeram mal, eu vou buscar sim. Eu não vou conseguir me conter, vamos dizer assim, de não querer reencontrar, voltar, ir lá para a vingança. Então é muito compreensível que, quando não possuindo os tesouros morais de nobreza, nem de elevação, se deixem consumir pelo ódio e são levados às fontes geradoras do sofrimento que experimentam. No caso, as pessoas que se fizeram responsáveis pela sua desdita. Então, quem foi responsável pela minha desdita? Foi o Joãozinho, foi a Mariquinha. Então eu vou lá correndo atrás deles, mas quem estuda espiritismo, como nós aqui estamos estudando, né? Todos nós aqui, não tem nenhum sábio, a gente está aqui pelejando. Quando a gente fala assim, foi responsável pela minha desdita, como se nós não tivéssemos participado em momento algum disso acontecer. Então é muito delicada essa questão. Por isso que estudar é bom. Nos esclarecermos é bom. Porque nessa fase, é que vão surgir aquelas vinculações psíquicas com os antigos desafetos, que se tornaram motivos da nossa aflição. A gente vê lá em Manuel Filomeno, né? Exatamente isso. As vinculações psíquicas com os antigos desafetos. Reconhecendo a razão do sofrimento, mas não consegue entender as causas profundas. Aquelas que dizem respeito à justiça divina. Em face de quê? Do desconhecimento da reencarnação e a sua lei de causa e efeito. Não se conhecendo isso, será uma grande decepção, porque o que acontece? Convertemo-nos em inclementes cobradores do que supomos ser dívidas para com eles contraídas. Se conhecermos a justiça divina e as leis de causa e efeito, vamos entender que essas cobranças não vão diminuir em nada a minha desdita. Por isso eu volto a dizer como é bom estudar, como é bom conhecer, para que a gente entenda que sempre seremos nós os responsáveis pelo bem e pelo mal proceder de nós mesmos. Aí, como dispomos de mobilidade e fixando-nos mentalmente ao adversário, mediante o quê? A afinidade moral. Aí vai se iniciar o doloroso processo de obsessão. Então, quando eu me uno, quando eu mantenho
não é? Essa vinculação psíquica é por causa da afinidade moral. Não é possível eu ser obsessora de um santo. Então, são as nossas semelhanças, afinidades. E essas obsessões se apresentam em forma de um surto patológico na área dos distúrbios psicológicos de conduta e de emoção, bem como em lenta e perversa inspiração doentia que termina por transformar-se em transtorno mais grave. Então, podemos começar com uma tristeza, um desânimo, e que vai sendo inspirado em nós o estímulo à tristeza, ao desânimo. E vamos ali suspirando, não sei por quê, tanta tristeza me consome. Vocês sabem que ser psicólogo espírita é muito complicado. Às vezes eu não desejava ou não ser espírita ou não ser psicólogo. Mas tá tudo bem. Porque você está ouvindo a história de uma pessoa de 20 e poucos anos, uma jovem bonita, que tem, claro, teve algumas questões, mas nada aparentemente que desse a essa criatura esse sentimento de tristeza, que nem a própria pessoa sabe localizar, não consegue entender e reconhece que não teria motivos para essa tristeza. Porque tem conforto, não é riqueza, mas tem tudo que uma jovem pode querer, no sentido de conforto, família. Mas e essa tristeza que não me abandona? Aí a gente já logo localiza, né? A gente já fica pensando, que inspiração é essa de insatisfação que nos pega? Da onde vem essa vinculação psíquica de desafetos, muitas vezes, na maioria do passado, em que agora eu vivendo uma vida um pouco mais tranquila, lá com as questões psicológicas, até fáceis de serem tratadas, por que essa tristeza não me deixa? E aí mora o perigo, porque a gente não mistura religião, a psicologia, a gente não tem como abordar isso, porque seria um transtorno, totalmente fora de ética, falta de ética. Então, a gente tem que ficar assim, pensando e pedindo a Deus que nos dê também uma inspiração de que forma, de que maneira podemos, não é, cercar como um obsessor também esta criatura, para que ela possa ter mudado os seus pensamentos, com pensamentos mais otimistas, de alegria. Então, como a gente ainda está muito no início, segunda só sessão, eu vou chegar lá, porque eu também sou terrível nisso. Essa coisa devagarzinho eu também sei fazer. Então, quando a gente já tem a prática do passado, a gente converte essa prática no bem. Então, a gente vai tentar, né, torcer isso aí para que ela possa, e possamos com delicadeza, mostrar que essa tristeza aí, não é, está no lugar errado.
Então, eu fico vendo não só essa pessoa, como várias outras, aparentemente saudáveis, sadias, vemos que também tem certas questões que não seriam explicadas grosso modo, mas através da nossa doutrina. Boa noite, Albertina, seja muito bem-vinda. Também não sabemos de onde vem, mas precisamos descobrir. Por quê? Vejam bem, quando ela diz que esses distúrbios psicológicos, eles vêm lentamente como uma inspiração doentia, ele vai terminar por transformar-se num transtorno mais grave, quando pensamos nas depressões profundas, onde é levada a criatura até o suicídio, nas dependências químicas, nas esquizofrenias, psicoses. Então, quando não se encontram lúcidos, são igualmente atraídos em razão da lei de sintonia existente entre quem? O devedor e o cobrador. Decorrente do quê? Da convivência espiritual nas mesmas faixas de inferioridade em que se movimentam os encarnados e os desencarnados. Olha só. Faz sentido, não faz? Faz sentido. Por quê? Não se encontrando lúcidos, mas somos atraídos pela sintonia. Por isso temos obrigação, nós que nos dizemos estudiosos, estudantes do Espiritismo, ter muito cuidado com os nossos pensamentos. O que pensamos, que forma pensamos, para que possamos realmente nos afastar, não é? Dessa faixa de inferioridade, para que não venhamos a conviver com espíritos que estão ali, cobradores nossos, nos trazendo essa má sintonia. Agora, não padece de qualquer dúvida quanto à influência exercida pelos espíritos na convivência com as criaturas humanas. O livro dos Espíritos fala disso, muito bem falado, especialmente com aquelas de natureza permissiva e vulgar, cruel, indiferente, em razão do estágio moral em que ainda nos encontramos. Então, os espíritos exercem uma influência que a gente, às vezes, não se dá conta. Então, precisamos estar sempre vigilantes, porque nós estamos sempre vigiados. Então, pululam em volta do planeta terrestre. Gente, é assustador, tá? Bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução. Eu não consigo nem imaginar o que sejam bilhões, trilhões. Aguardando, esses espíritos estão aguardando o ensejo, o desejo de renascimento carnal. Bom, de acordo com como anda a questão do planejamento e da questão de ninguém mais querer filhos, essa fila não para de crescer. Então, tanto quanto de desencarnados em estado de penúria e de sofrimento, que acabam se transformando
em parasitas dependentes de energias específicas que exploram e usurpam dos seres humanos que se lhes assemelham. Gente, isso é muito sério. Não damos oportunidade da vinda, não é, do reencarne desses espíritos, mas eles vão se transformar em parasitas dependentes de energias específicas de quem? Dos anjos, dos santos? Não. Nossas, daqueles que se lhes assemelham. Por isso, voltamos a lembrar da mensagem de Jesus. Olhai e vigiai. Para que possamos orar, precisamos olhar. Precisamos manter os nossos pensamentos firmes, vibrando em outro patamar, em outra sintonia. Então, desse modo, aqueles que se sentem prejudicados de alguma forma têm maior facilidade em se imiscuir na economia mental e emocional daqueles outros que consideram seus adversários, pelos prejuízos que lhes teriam causado, perseguindo-os de maneira consciente ou não. Olha que alerta seríssimo de Joana de Ângeles, nos alertando desses espíritos que vivem por aqui ainda, sem ter para onde ir, querendo reencarnar, sem ter ninguém que os queira, vão se tornar ervas daninhas, parasitas. Os inimigos desencarnados, então, constituem-se fator de desequilíbrio na sociedade terrestre, que deve ser levado em conta pelos estudiosos do comportamento e das diretrizes sociológicas. Quando Joana diz que a obsessão é uma verdadeira pandemia mundial. Que não pensemos nós também que é só no Brasil que eles estão aqui pululando atrás da gente. Não. É no planeta Terra. Ela diz que pululam em volta do planeta terrestre. Imagina um planeta cercado de milhões de espíritos desencarnados, de uma faixa vibratória em estágio primário, com os encarnados no mesmo patamar, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, salvo um ou outro que já está aqui em tarefas sublimes para ver se salva a gente, se nos ajuda a sair desse atoleiro que nós nos encontramos. Fica difícil se não vigiarmos, se não mudarmos a nossa sintonia, os nossos vícios morais. Então, ela continua dizendo que o mundo espiritual, que é preexistente, o mundo físico, real, fundamental, de onde vêm essas populações humanas e para onde retornam, mediante o veículo da desencarnação. Então, eles vêm de algum lugar de onde também nós iremos. Qual o objetivo, então, essencial da reencarnação? É propiciar o desenvolvimento intelecto-moral do espírito na sua trajetória evolutiva. Isso é bonito, né? Isso aí dá, sim, nossa, um alívio, né? Dá pelo menos um up.
se nós pararmos para pensar que tem um objetivo bacana, né? Um objetivo essencial em reencarnar, é desenvolver intelecto e moralmente a nossa trajetória evolutiva. Então temos oportunidade, sim, de evoluirmos aqui, mesmo com esses milhões de espíritos apertando o planeta, fazendo pressão no planeta. Imagina, então, com essas guerras, em todo esse mundo de corrupções, de exploração do outro, sem justiça social. Isso aqui é um banquete para esses espíritos que se afinizam com os outros iguais a eles. Então, possuindo o psiquismo divino embrionário, em cada etapa do processo de crescimento, vão se desdobrar as faculdades e funções adormecidas que vão se agigantar através dos tempos imemoriais até que seja alcançada a nossa plenitude. Mais uma vez, ela está dizendo que é possível, que é por aí. Ela está dizendo o caminho. Mas, nada obstante, os atavismos que remanescem como tendências para repetir os gravames e os equívocos, aqui nos acostumamos. O danado de padrão de comportamento repetido que vai exercer maior predominância em a natureza de todos nós. Embora o deutropismo quer dizer o nosso, aquela questão de voltarmos para Deus, nos voltarmos, que é o nosso sol. Deus é o nosso sol. Então, embora esse deutropismo que nos atrai na direção fecunda e original da sua causalidade, a escolha da conduta vai definir o rumo da nossa ascensão ou da nossa queda. Escolha. Total livre-arbítrio, a fim de permanecermos no obscurantismo em relação à verdade ou no esforço dignificante da autoiluminação. Gente, está fazendo sentido isso? Ou estão muito chocados com esses milhões de espíritos parasitando nas nossas, com as mesmas afinidades? É assustador e a gente fica pensando, Senhor, eu quero neutralizar isso, eu quero evoluir, não quero mais me afinizar com espíritos invejosos, maledicentes, egoístas, raivosos, irados. Não, vamos melhorando. Faz sentido e choca. Luzia, faz, eu também sinto a mesma coisa que você. Choca e muito. Depois ela diz que quando se esforça, né, nos esforçamos pelo bem proceder, prosseguindo na vivência das regras da moral e do bem, libertando-nos dos grilhões dos vícios, olha aí, grilhões dos vícios, mais facilmente alcançaremos os níveis elevados de harmonia interior e os planos espirituais de felicidade, onde passaremos a habitar. Mas, meu amor,
Berninha, parasita não tem consciência, perde-se a consciência, porque o que um parasita faz? Ele se aproxima e suga, como se fosse um vampirismo, ele quer sugar aquilo que está na mesma sintonia que ele, com consciência ou não. Quem tem que ter consciência somos nós, quando aprendemos esse negócio aí. Esse negócio aí é muito sério e importante. Então, todavia, quando nos comprometemos na ação do mal, somos induzidos o quê? A reescrever as páginas aflitivas que ficaram na retaguarda, resgatando os delitos praticados através do quê? Do sofrimento ou mediante as ações de benemerência que o dignificam. Sempre vai depender de nós praticar, né, delitos através do sofrimento ou ações de benemerência. Vamos escolher. Ninguém pode sair daqui hoje sem escolher, hein, gente? Que o negócio é muito sério. Agora, em razão da comodidade moral e da preguiça mental, situa-se, não raro, na incerteza, na indiferença em relação ao engrandecimento ou comprazendo-se nas sensações nefastas, quando poderia eleger as emoções superiores para nos auxiliar e para socorrer aqueles a quem tenhamos prejudicado, reparando os males que foram gerados mediante os contributos de amor educativo. Mas por que, pergunto eu ao Senhor, é tão difícil isso? Por que para nós, que já temos um pouquinho mais de conhecimento, ainda achamos tão difícil? Aí, para provar se a gente já está adiantadinho, colocam no nosso caminho desafios que às vezes nós achamos intransponíveis. Que achamos, Senhor, quando eu pensava que eu já estava um pouquinho adiantada, me vem esse pedregulho que caiu aqui, Senhor, na minha cabeça. Aí é que é o momento do testemunho. Aí é que é o grande momento da prova, que nós estamos aprendendo a lição que Jesus nos trouxe. Então, os inimigos desencarnados, dessa maneira, se vinculam aos seres humanos atraídos pelas nossas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor, pelas condutas extravagantes a que nos permitimos. Aí ainda é pior, né? Porque aí a gente fica pensando, quando vai numa casa espírita fazer um tratamento, aí pega lá um cartãozinho verde da obsessão. Ou um tratamento desobsessivo, porque lá. Aí a gente, quando estuda, meu Deus, nós estamos atraindo esses espíritos pelas nossas afinidades morais. Aí diz o outro assim para mim, poxa vida, Cátia, olha só, eu não matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca isso, eu nunca aquilo. Falei, poxa, meu irmão, graças a Deus, que bom que nesta reencarnação você ainda não matou ninguém nem roubou. Nestas anteriores, o que fizemos? Fora isso, nesta aqui, quais são os nossos vícios morais que ainda permanecem e não são punidos pela lei?
Ninguém vai preso por ser egoísta, por ser fofoqueiro, maledicente, espalhar ódio, fake news, notícias falsas da vida do outro, levando o outro a sua moral para a sarjeta, muitas vezes com mentiras terríveis. Então, eu não matei, não roubei, mas matei sim. Matei a alegria daquele que eu menti sobre a sua moral. Eu roubei sim. Roubei a oportunidade daquela pessoa crescer na sua carreira. Puxei o tapete. Roubei. Matei a esperança de alguém através das minhas palavras maledicentes. E então, necessariamente, não roubar e não matar, fisicamente, não quer dizer que eu não roube e não mate moralmente. Vejam bem a sutileza e do porquê nos harmonizamos e atraímos esse tipo de espíritos. Porque nós somos bonzinhos. Ninguém é bonzinho. Eu vou repetir o que Jesus nos disse lá atrás. Bom, só Deus o é. E aí, então, nós vamos dar umas dicas que Joana nos traz, uma lista de dicas importantíssimas. Ela fala o seguinte, quando ela diz nunca, é nunca, hein, gente? Nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis, quão perniciosas. É um tal da gente, né, querer ter a última palavra, não ceder, orgulho, vaidade, prepotência. Depois ela diz, de perder no campeonato da insensatez, a fim de ganhar em paz interior. Então, não nos importemos em perder. De servir com devotamento, embora outros sirvam-se, explorando a bondade do seu próximo. Servir com devotamento. De oferecer compreensão e compaixão em todas e em quaisquer circunstâncias que se te deparem. Isso é um manual de salvação. De edificar o bem onde te encontras, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. De oferecer esperança, mesmo quando reinem o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e à indiferença. De ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas. É muito desafio que a Joana está nos dando, né? De silenciar o mal, a fim de referir-te àquilo que contribui em favor da fraternidade. Isso aqui é um treinamento de conduta e de perdoar. Mesmo aquele que aparentemente não mereça perdão. Isso aí, Joana gabaritou nisso aqui, hein? Show de bola. Depois ela diz de ensinar corretamente, embora predomine a prepotência. E por essa razão mesmo,
Depois ela fala, ela diz, nunca. Quando a Joana diz nunca, é nunca mesmo, gente. Porque nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que nos encontremos. Esse, para mim, é um grande desafio que eu vejo para muitas pessoas. Confiar em Deus em todos os momentos em que nós nos encontramos, principalmente nos momentos difíceis, de provas dolorosas, de doenças terríveis. Volto a me lembrar de Jó, que cria em Deus, tinha Deus, ele se dizia servo do Senhor, e o tentaram. Se você deixar de acreditar em Deus, você terá isso, terá aquilo, mas Jó era rico, já tinha tudo, família, esposa, e à medida que ele se mantinha fiel ao Senhor, confiante nele, só foi acontecendo as maiores desgraças com Jó. Isso é uma metáfora, hein, gente? Com ele foi acontecendo o pior que se podia imaginar, que a mulher morreu, deixou, o filho se matou, foi perdendo a riqueza. Jó ficou na extrema miséria, mas não se cansou de confiar em Deus. E por isso Deus o recompensou como o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Por isso que se canta, não é? Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Guia-me, não é? Pelos verdes pastos. Essa canção de Davi, essa dos Salmos é lindíssima, porque é a confiança máxima no Senhor da vida, daquele que está conosco incondicionalmente. E por que nós não podemos estar com o Senhor incondicionalmente, mesmo nos piores momentos da nossa vida? Hoje eu tenho certeza que nos piores momentos da nossa vida é onde sentimos que Deus nos acolhe em seu colo de amor, nos dando o sustento da fé, da persistência, apesar do cansaço, não nos deixando esmorecer. Então, quando ela diz que não nos cansemos de confiar em Deus, seja em que situação nos encontremos, não podemos abrir mão desse nosso Pai amantíssimo, desse grande amor das nossas vidas, que é o nosso Pai, que nos criou simples e ignorantes, e que hoje já nos vemos engatinhando para Ele. Não nos cansarmos de confiar em Deus é colocar em suas mãos a nossa vida incondicionalmente. Depositar sobre os seus pés
a nossa obediência em servi-lo, em reconhecer a sua grandeza, em louvarmos em prol do seu amor por nós. Joana diz que nós devemos vestir a couraça da fé e esgrimindo os equipamentos do amor. Vestir a couraça da fé. Eu tive uma associação agora daqueles cavaleiros, né, que se vestiam com aquelas armaduras. É assim que deve ser a couraça da fé, algo que seja impenetrável para o inimigo nos ferir. Quando ela diz que vestimos, né, vestindo a couraça da fé e esgrimindo os equipamentos do amor, os nossos inimigos desencarnados não encontrarão campo emocional nem vibratório em nós para instalar as suas matrizes obsessivas, permitindo-nos seguir em paz, cantando a alegria de viver e iniciando a era nova de felicidade na Terra. Quando a Joana fala desse cantar de alegria de viver, nos lembramos dos circos romanos, quando os cristãos, levados ao holocausto, os espíritos amigos, os anjos do Senhor, quando Maria visitou os campos ao desencarnar, que ela esteve com esses nossos irmãos, ela inspirou a cantar. Cantem, meus filhos, cantem. E é nesse sentido que Joana está nos convocando a cantarmos com alegria, para vivermos uma era nova de felicidade no nosso planeta Terra, a quem nós devemos amar, respeitar. E assim, mais uma vez, trazemos esse convite de Joana de Anjos, que acredito que, assim como me tocou muito, tocou a todos nós e nos despertou, trouxe um alerta muito importante. Por isso devemos, todos os dias, orar, meditar e manter os nossos pensamentos firmes na alegria de viver e de servir ao Senhor. E assim nos despedimos para mais uma semana que virá, agradecida por todos estarem aqui, honrando-nos com a sua visita, com a sua audiência, e que possamos estar sempre prontos, alertas, vigilantes nas lições de Jesus. Um beijo em todos, uma boa noite, um bom final de semana.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.